Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor, todos são bem-vindos à nossa terceira aula desta formação em aconselhamento. A aula de hoje está master, tem muita novidade, muita coisa importante. Aliás, essa aula de hoje, eu diria que ela é a base do aconselhamento. Estaremos falando sobre as técnicas do aconselhamento, a parte prática do aconselhamento. Então, quais são as técnicas e os instrumentos usados no aconselhamento? E aí você já está pronto, está pronta para tornar-se um agente de transformação, adquirir conhecimento sobre a personalidade humana e receber ferramentas que vão lhe ajudar na prática do aconselhamento? Quem está pronto aí? E vamos agora começar interagindo. Escreve aí no chat a hashtag Eu Estou Pronto. Vamos lá, vamos aquecendo aí. Pega caneta e papel para anotar que tem muita coisa que nós vamos abordar, vamos falar hoje. Então escreve aí hashtag Eu Estou Pronto ou Eu Estou Pronto. Então você está pronto, está pronta para começar? Então vamos nos aquecer, que a aula está só começando. Então prepare-se para você viver mais uma experiência transformadora e iniciar essa nova etapa na sua vida como um conselheiro, uma conselheira cristã. Hoje é a nossa terceira aula, na qual você vai receber conteúdos e também experiências que irão impactar a sua vida e lhe ajudar no desenvolvimento desse ministério maravilhoso que é o ministério do aconselhamento. A cada dia sentimos a necessidade de ter pessoas envolvidas no trabalho do aconselhamento. Eu fico feliz em vê-los aqui participando desta formação, buscando conhecimentos para tornar-se um conselheiro cristão. Vamos alinhar alguns acordos, que nós já fizemos desde o começo e lembrando que amanhã, olha lá, amanhã será a nossa Masterclass. Vai ser uma super aula. Como tornar-se um agente de transformação. Deus tem uma palavra poderosa para você. Como tornar-se um agente de transformação. E eu abri essa aula para pelo menos 2 convidados seus. Eu quero saber quem já conseguiu trazer pessoas para a Masterclass amanhã. Escreve aí só para eu saber quem já conseguiu. Aí você passa o formulário de inscrição, vocês viram lá, formulário de inscrição, a pessoa preenche esse formulário, nós vamos colocá-las, amanhã eu estarei colocando elas em um grupo específico e ali nós vamos colocar o link da aula para essas pessoas. É um presente que estamos dando para uma pessoa próxima sua, um conhecido, uma conhecida sua, que você diz, como eu gostaria que ele ou que ela estivesse aqui participando dessa formação. Então amanhã vai ser essa super aula. Vamos falar sobre como tornar-se um agente de transformação. E vocês vão ver, vamos falar sobre 3 pilares que são muito importantes nesse processo. Lembrando também a emissão de certificados. Então é importante você participar das aulas para receber no final o seu certificado. Então, como eu já falei nas aulas anteriores, o nosso sistema de certificado ele é automatizado. Você vai seguir algumas instruções, vai lá no meu direct no Instagram e você lá solicita o seu certificado. E quem não me seguiu ainda, não está me seguindo no Instagram e no YouTube, vamos lá, @JamelLopes, tanto no Instagram quanto no YouTube, certo? E aproveita, dá uma visitada lá, curte os posts, certo? E procure interagir, vá lá também no YouTube,
Como eu coloquei para vocês, eu até a pandemia eu não tinha Instagram, não tinha YouTube, não me preocupava com isso, mas depois, lá durante o período da pandemia, as coisas mudaram. Hoje, para vocês terem ideia, eu atendo mais pessoas online, os meus pacientes são mais online do que presencial, certo? Então, assim, deu uma virada, né? Hoje nós estamos aqui numa aula como essa, graças à tecnologia, né? E a período lá da pandemia fez com que abríssemos a cabeça, né? E ver a importância, a necessidade disso aí. Ok, gente, então só dando uma lembrada das nossas aulas dessa formação. Na primeira aula, nós abordamos sobre a personalidade. Falamos do desenvolvimento da personalidade, como a personalidade se desenvolve. Falamos também sobre os distúrbios da personalidade e a diferença entre um transtorno psicológico de uma possessão demoníaca. Na segunda aula, ontem, nós abordamos sobre a psicologia aplicada ao conselheiro e falamos especificamente sobre o gerenciamento pessoal. Mas hoje temos uma master aula onde vamos falar sobre a prática do aconselhamento e vamos falar sobre técnicas e instrumentos usados no aconselhamento. E como já falei, amanhã é o grande dia. Teremos a nossa masterclass Como tornar-se um agente de transformação. Muito bem. Vocês sabem, desde o começo eu venho falando isso. Aliás, quem participou da formação secreta Inteligência Emocional ouviu bastante eu falar sobre isso, que é o meu propósito. E como Deus me impulsionou, como Deus tocou profundamente dentro de mim de estar despertando pessoas para tornarem-se agentes de transformação. E aí, o meu objetivo, o meu propósito é formar um exército de treinadores da mente. Pessoas que busquem conhecimento na área da psicologia, entender o comportamento humano, entender sobre a personalidade, como as pessoas elas são, como elas se desenvolvem, por que elas reagem dessa ou dessa maneira. Então, o meu propósito é fazer com que você tenha conhecimento sobre os problemas da vida cotidiana, os problemas de ordem emocional, problemas em todas as áreas da vida e como você ajudar essas pessoas a virar essa chavezinha dentro delas e elas alcançarem uma vida com excelência. E eu vejo em cada um de vocês um instrumento de Deus, um agente de Deus para ajudar pessoas. Deus tem chamado você para isso e você vai ser um instrumento usado para ajudar muita gente. Então escreve aí, #Exército de Treinadores da Mente. Então vamos escrever, porque quanto mais escrevemos, mais a gente vai assimilando, guardando isso, e isso vai nortear a mente. Você vai dormir pensando nisso. Eu faço parte do exército de treinadores da mente. Você vai orar dizendo: Senhor, eu quero ser um bom soldado, uma boa soldada, entendeu? Nesse exército de treinadores da mente. Então seja um membro desse exército, seja um soldado desse exército que estará aí a campo, ajudando pessoas, levantando pessoas caídas, ajudando pessoas com problemas de ordem emocional. Infelizmente, a cada dia tem aumentado o número de pessoas com problemas emocionais. Pessoas com problemas não só emocionais, mas problemas em todas as áreas da vida. E essas pessoas, muitas estão perdendo o entusiasmo pela vida. Pessoas que estão entrando em crise, uma crise existencial, pessoas que estão realmente, algumas delas até com ideação suicida. Infelizmente, isto acontecendo entre as pessoas cristãs também. E a gente vê o desespero das pessoas, a ansiedade, o medo, certo? E aí, precisamos fazer algo. E Deus coloca no meu coração treinar pessoas. Então, trabalhar com pessoas que queiram fazer esse trabalho e dar um suporte, dar um apoio para essas pessoas a ajudarem outras pessoas. E eu sei que
se fizermos aí uma corrente do bem, nós iremos alcançar muitas vidas. Então é um processo multiplicador. Por isso que eu estou abrindo amanhã a oportunidade para você trazer pelo menos 2 pessoas. Eu não abro para mais, porque a nossa sala não vai caber, certo? Mas você pode trazer pelo menos 2 pessoas para estarem na nossa Masterclass amanhã. Então faz isso, vai lá, convida, insiste com a pessoa, porque certamente Deus vai tocar no coração dessa pessoa para que ela também queira fazer parte desse exército, para que ela também ingresse nesse exército, certo? E tornar-se um agente de transformação. Muito bem. Escreve aí, tem a hashtag também, eu nasci para transformar vidas. Escreve aí, hashtag eu nasci para transformar vidas. Que maravilha, não é? E aí nós colocamos desde a nossa primeira aula o exemplo do bom samaritano. Então o conselheiro é essa pessoa. É aquele que estende a mão para aquele que está caído, aquele que está lá à beira da estrada, no aspecto emocional, no aspecto espiritual, financeiro, seja qualquer área da vida. A pessoa se sente prostrada, caída, sem vida, sem alegria, sem ânimo de viver, e você chega até essa pessoa, estende a mão para ela, ora com ela e ergue essa pessoa e atrás de volta. Esse é o seu trabalho, fazer isso. É o que o bom samaritano fez. Ele sendo um estrangeiro, aquele homem, ele poderia, no seu orgulho, né, pela questão de nacionalidade, havia rivalidade entre judeus e samaritanos, e passando 2 judeus, e que eram religiosos, como o sacerdote, ele passa e ele ignora aquele homem quase sem vida, e ele passa de largo, apesar da sua religiosidade. Passa também o levita, aquele que servia no templo, aquele que estava ali também próximo do altar. Passa o levita e ele passa de largo e ele ignora a dor daquele homem, mas passa um samaritano e este homem, ele se compadece daquele homem que está ali quase morto, e ele então trata este homem, o leva a uma estalagem, ele paga toda a despesa, certo? Para restaurar a vida daquele homem, e ainda deixa para o dono da estalagem: olha, cuida dele, cuida bem, certo? E quando eu voltar, se por acaso o dinheiro que eu estou deixando não é suficiente, eu pagarei, certo? Então aquela pessoa que estava preocupado, e olha que aquele homem ele nem conhecia, era um desconhecido, mas havia dentro dele o quê? Um coração amoroso, alguém que tinha dentro de si compaixão, que é o mesmo sentimento que Jesus sentia, certo? A Bíblia coloca algumas vezes: Jesus teve compaixão da multidão, porque via a multidão como ovelhas sem pastor. Então nós precisamos desenvolver esse espírito para, de fato, alcançarmos as pessoas e poder ajudá-las. Tudo bem por aí? Estamos prontos para começar? Então coloca aí hashtag eu estou pronto e vamos iniciar agora o nosso conteúdo. Eu vou compartilhar aqui a tela. Muito bem. Então é importante a sua interação, né? Para a gente dar uma aquecida aqui na aula. É gostoso quando a gente tem uma resposta. Olha aí, hashtag eu estou pronto. Muito bem, maravilha, maravilha. Nós temos hoje algumas novidades, né? Eu nem falei, mas hoje eu vou sortear um produto que vale R$1.000, certo? Eu vou sortear um produto hoje aqui. Quem será? É um produto surpresa, eu vou falar na hora, e quem for sorteado eu creio que vai gostar, certo? Porque é um produto que você já poderá usar, certo? Já de imediato. É algo que pode ser transformador para você, a oportunidade que eu estou te dando. Mas tem mais. Amanhã eu vou fazer um super sorteio amanhã. Hoje esse é só para aquecer, e amanhã eu faço outro sorteio na Masterclass, né? Muito bem. O tema que nós vamos abordar é a prática do aconselhamento, técnicas e instrumentos usados no aconselhamento. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Uau, cadê aqui? Deixa eu abrir primeiro.
Não, não é esse aqui não. Aqui. A prática do aconselhamento. Ok. Agora vai dar. Ok. Quem está vendo a minha tela aí, levanta a mão, por favor. Aí, ok. Deixa eu colocar aqui a apresentação do começo. Muito bem. A prática do aconselhamento, técnicas e instrumentos usados no aconselhamento. Vamos lá. Primeira coisa, quando você recebe alguém, esse alguém ele vai trazer problemas ou uma queixa, certo? De algo que ela está vivenciando. E alguém procura um conselheiro quando ela precisa de orientação. É que essa pessoa, ela não está conseguindo mais fazer isto sozinha. Ela está passando por uma situação que talvez ela já tentou alguma forma e ela não conseguiu. E ela busca um conselheiro. Quantos de vocês já fizeram isso? Talvez alguns sejam professor de escola dominical, esteja envolvido com liderança na igreja, alguma coisa, e alguém chegou para você e abriu a vida dela para você, buscando de fato uma ajuda. E eu creio que você fez aquilo que você pôde fazer. Porém, nesta aula você vai entender os aspectos técnicos, como você fazer isso tecnicamente, ok? E, obviamente, essa formação, ela vai te ajudar a fazer esse trabalho, certo? Mas poderá também ajudar se alguém, como a Laiana, que é terapeuta, entendeu? Pode trazer ferramentas que vai lhe ajudar também nesse processo da psicoterapia. Então eu coloco primeiro encorajando as pessoas na resolução dos seus conflitos. O conselheiro cristão é um ajudador que busca orientar, motivar e encorajar as pessoas à mudança de atitude, a desenvolver a sua própria capacidade de resolver os seus conflitos com autonomia e confiança à luz da palavra de Deus. Ele deve tranquilizar, confortar, acolher, esclarecer os pontos importantes das queixas apresentadas para chegar a um bom resultado final. Ou seja, encontrar junto com o aconselhando as saídas necessárias para a solução dos problemas e situações difíceis, sem, no entanto, gerar conflitos para as pessoas com as quais o orientando convive no dia a dia. Aqui tem muito o que falar, mas a primeira coisa que eu coloco é o seguinte: às vezes nós temos ansiedade de querer resolver o problema da pessoa. Então ela chegou ali e você quer resolver o problema da pessoa. Mas o trabalho do conselheiro não é resolver o problema da pessoa, mas é você ser um facilitador desse processo, que ajude a pessoa a compreender o seu problema e ela consiga tomar decisões que muitas vezes ela precisa para a solução do seu problema. Então, o conselheiro não vai resolver o problema, certo? Ele vai apenas facilitar. De que modo ele vai facilitar isso? Aí aqui você vai ver que o conselheiro, ele vai, primeiro, tranquilizar a pessoa, confortar, acolher, esclarecer pontos importantes das queixas que foram apresentadas, para que a pessoa consiga enxergar. Então, no processo você vai entender que no processo você vai trazer luz para a pessoa, certo? E levando ela a perceber que alternativas ela tem. Quais são as alternativas para a solução daquele problema. Então fica claro isso. Mas geralmente na primeira conversa, na primeira sessão,
quando eu atendo uma pessoa, eu procuro infundir nessa pessoa esperança. Ela pode não estar ali vendo uma resposta, uma solução para o seu problema, mas eu procuro mostrar para ela que há uma saída, há sempre uma solução, certo? Embora essa pessoa não esteja ainda enxergando, ok? Eu sempre trago um exemplo, uma ilustração, que certa vez um garoto estava brincando com a moeda e essa moeda escapou e caiu num buraco e havia uma gradezinha de proteção ali, e quando ele colocou a mão naquele buraco ali, através daquela grade, e ele pegou a moeda e que ele foi puxar a sua mão, a mão enganchou na grade e não saía. Obviamente o garoto começou a puxar, isso machucava a mão e ele começou a entrar em desespero. Muitas pessoas cercaram o garoto no intuito de querer ajudá-lo. E ali as pessoas, como faziam? Puxavam a mão dele. Quanto mais puxava, mais machucava, mais ele chorava. Até que alguém chegou e disse: calma, vocês não vão resolver o problema do garoto. Vocês estão machucando ele e isso não vai resolver. Ele então sentou-se ao lado do garoto. E ali então começou a passar a mão na cabecinha dele e dizer assim: não chore, mas não se preocupe. Sua mãozinha entrou aqui, ela vai sair. Fica tranquilo. Em seguida, ele chega para o garoto e diz o seguinte: como é seu nome? E ele diz: olha, que nome bonito você tem. E o seu pai? E a sua mãe? E ele começa a conversar com o garoto. Daqui a pouco, o garoto estava sorrindo, apesar da mão dele continuar enganchada. Vamos parar aqui, que é o que eu estou falando nesse encorajamento, nesse trabalho que é feito inicialmente pelo conselheiro. Primeira coisa que essa pessoa fez, primeiro, foi tranquilizar a pessoa. E nesse tranquilizar, ele está fazendo o quê? Ele está mostrando que há uma saída para o problema dele. Não se preocupa, o seu problema vai ser resolvido. Talvez a gente não enxergue isso agora, mas você vai saber exatamente o que você tem que fazer. Ok. Segunda coisa que ele fez, ele muda o foco. Observe que ele muda o foco do garoto. Como é seu nome? E os seus pais? Então ele começa agora a fazer com que o garoto tire o foco do problema. Então essa é a segunda coisa que é fundamental. Tire o foco do problema. E agora, qual é o foco? O foco é a solução. Esse é o terceiro passo, a solução. Aí ele então agora, para solucionar o problema, eu preciso entender esse problema. Certo? É por isso que o seu trabalho como conselheiro é exatamente você averiguar, a partir da queixa dessa pessoa, o que aconteceu ou o que está acontecendo na vida dela. Isso é fundamental. Então, ele agora pergunta para o garoto: o que você estava fazendo que justamente resolveu colocar a mão nesse buraco? Ele tem uma história. E é nesse momento que o garoto diz então: eu estava brincando com a minha moeda e de repente a moeda escapou da minha mão e caiu no buraco. E eu coloco então a mão no buraco e quando eu pego a minha moeda, quando eu vou tirar a mão, ela não saiu mais. Agora ele teve uma noção do problema, porque o garoto descreveu o problema. Então, para que você possa ajudar alguém, você precisa ter uma compreensão do problema que ela está vivenciando. Então, você precisa saber o que é isso que essa pessoa está passando. Aí agora vem a intervenção dele. Então, a partir do momento que ele sabe, ele então faz a intervenção, que é o trabalho do conselheiro. Qual é a intervenção dele? Ele faz uma pergunta, e você vai ver que essa é uma das coisas que você pode, de fato, entender, através das perguntas. Através das perguntas. Então ele pergunta o seguinte: onde está a sua moeda agora? E ele diz: está aqui na minha mão.
Ele agora apresenta a solução. Solta esta moeda que eu te darei outra. E ele solta a moeda e ele agora puxa a mão e a mãozinha dele sai. Entendeu como funciona? É mais ou menos isso dentro do processo do aconselhamento. Você tem que ouvir a queixa, você tem que entender o problema, compreender o problema, você precisa fazer perguntas para você ter essa compreensão, para poder, de fato, ajudar a pessoa. Compreenderam isso? Quem entendeu, levanta a mão aí, por favor. Ok. Vamos para o próximo. Conduzindo uma sessão de aconselhamento. Há 3 elementos chaves que devem fazer parte de uma sessão de aconselhamento. Isso é muito importante. Cristo, o conselheiro e o aconselhando. Eu vou repetir. 3 elementos chaves que devem fazer parte de uma sessão de aconselhamento. Primeiro, Cristo. Coloca sempre Cristo em cada sessão, em cada momento que você vai ajudar as pessoas. Então, ora primeiro. Então, geralmente que vou começar um dia de atendimento, eu começo pedindo a Deus uma direção. Senhor, faz de mim um agente de transformação. Faz de mim uma pessoa que seja capaz de ajudar essa pessoa. Ilumina, Senhor, mostra-me como eu irei ajudar essa pessoa. E geralmente Deus me dá um caminho. Eu daqui a pouco estou abrindo para perguntas, Marta, tá? Só completar o pensamento, depois eu abro aqui para pergunta, ok? Muito bem, então você convida Cristo. Aí vem agora você, você é o conselheiro, e o aconselhando. E aí a sessão, ela inicia-se com a presença de Cristo. Outra coisa, agora, começando com o aspecto técnico do aconselhamento, nós temos 2 coisas que são fundamentais, né? Aliás, nós temos ponto-chave do aconselhamento, que é a entrevista. É onde você vai fazer a coleta de dados. E eu chamo isso de fundamento do aconselhamento. Saber fazer uma entrevista, saber fazer as perguntas certas, para poder, de fato, você ajudar a pessoa. A entrevista é uma forma técnica de indução, cuja finalidade é levar o aconselhando a expressar os seus problemas. E você vai ver que tem um caminho para você fazer isso. Tem um roteiro que você tem que seguir para fazer isso. Então, o primeiro momento eu chamo de objetivo interacional. Então, nesse momento, quando a pessoa chega, automaticamente você passa a interagir com ela. Certo? Então, aquele primeiro momento é a chegada, certo? Então, você descontrair a pessoa, é hora de você esboçar um sorriso, você receber, acolher a pessoa que está chegando. Então, nesse momento, o objetivo é um objetivo interacional. Pergunta como é que foi a semana, como é que está. Então, você faz o quebra-gelo também, que é importante, né? Como foi o dia está quente, está frio, está certo? Então, você coloca alguns pontos ali na conversa inicial para você entrar propriamente dito no problema da pessoa. E o segundo é o objetivo de coleta de dados. Gente, olha, o aconselhamento vai depender disso, por isso que eu chamo de fundamento do aconselhamento, que é a entrevista. Certo? Então, nessa coleta de dados, você vai agora buscar informações precisas. Entrevista. Então, aqui, por exemplo, na coleta de dados, você vai... geralmente, eu uso anamnese. Vocês me lembram, eu vou colocar esse modelo para vocês, certo? É com as perguntas básicas que devem ser feitas, porque isso quem vai fazer o aconselhamento técnico. Mas se você vai ajudar uma pessoa que te procurou, você não vai precisar disso, ok? Mas você pode, assim, vai ver que na entrevista você vai fazer uma coleta de dados também,
só que não dessa forma, desse modo formal. Esse modo formal, para você fazer uma anamnese, só se você for fazer um aconselhamento mesmo, entendeu? Psicoterápico, onde você vai estar acompanhando a pessoa e tal. Aí você vai precisar fazer isso aí. Ok? Entendido aí? Quem entendeu, faz assim? Ok. Então, o que é importante aqui? Para quem vai preencher a ficha? Na ficha vem dados, o nome da pessoa completo, aqui vem... Olha, gente, nessa coleta de dados, deixa eu colocar alguns pontos que são importantes, tá? Aqui a pessoa, ela vai trazer a queixa dela, certo? Ela vai trazer a queixa. Quando ela narrar, olha, qual o problema que ela está passando? Eu estou passando com problema conjugal, estou passando com problema com meu filho em casa. Não, eu tenho crise de ansiedade, eu tenho pânico, eu tenho não sei o que lá e tal. Então, ela vai narrar para você o que está acontecendo, correto? Tá, e depois vou mostrar para vocês como você, assim, explorar isso, como você abranger e explorar esse conteúdo que está sendo colocado. Mas antes de você aprofundar isso, tem algumas perguntas básicas. E outra coisa, se é um aconselhamento técnico, você tem que ter seu bloquinho de notas. Não dá para guardar tudo na cachola, certo? Então é importante você ter um bloquinho para você ir anotando aqui. Então, primeira coisa que você vai perguntar para ela. Você ouviu a queixa, você não fez nenhuma intervenção ali porque você estava ouvindo o que ela estava colocando. Agora você pergunta o seguinte: desde quando você está vivendo esse problema? Ou seja, você está sentindo isso, você está... Então, desde quando? Então, nesse momento, você vai colocar um divisor de águas. Entendeu? Vamos supor que ela coloca o seguinte, um problema, sei lá, um relacionamento conjugal. Porque, olha, estou assim e, de repente, sei lá, o marido, a esposa, sei lá, está fazendo isso, aquilo, tarará, tal. E aí você vai, na sua coleta de dados, você vai ver quanto tempo de casado tem. Tem digamos aí, 15 anos de casado. 15 anos. Tá. Desde quando essa pessoa passou a se comportar dessa forma? Entendeu? Assim, e ela, também assim, como ela está se sentindo, ou seja, desde quando você passou a se sentir mal, isso passou a te ofender, passou a se comportar dessa forma? Não, eu tenho crise de ansiedade. Qual foi a primeira crise? Quando aconteceu a primeira crise? Entendeu? É que eu estou em depressão e tal. Aí você coloca, desde quando? Tá, essa é a pergunta número 1. Você tem que saber, entendeu? Quando começou. Para você depois traçar, entendeu? Fazer um levantamento como era antes e como se tornou depois. Entendido isso aí, gente? Estão compreendendo isso? Então, aí você vai ter agora um parâmetro do que mudou na vida dessa pessoa. O que talvez ela precise resgatar. A partir disso, você vai fazer uma outra pergunta. É a pergunta número 2, tá? Eu estou numerando assim só para facilitar. Não, aqui é a primeira coisa que você vai perguntar para ela, né? Porque você vai fazer o quebra-gelo, o interacional, você pode fazer algumas outras perguntas ali, mais informais, certo? E você vai colocar, por exemplo, você não sabe o nome dela completo, tarará, tal. Mas você vai agora ouvir a queixa. Estou colocando o que são as perguntas depois que você ouve a queixa da pessoa, ok? E agora você faz a primeira pergunta, é o tempo. Quando? Segunda pergunta é: você buscou ajuda? Você já fez, por exemplo, se for um problema, por exemplo, emocional, você já fez um acompanhamento psicológico? Então você vai agora saber o que essa pessoa já fez em relação a isso. Talvez ela diga, não procurei, você está sendo a primeira pessoa que estou procurando. E é importante saber disso. Certo? Porque se a pessoa, você pode desdobrar. Se a pessoa diz, já fui no psicólogo e tal. Aí você procura saber o seguinte, e qual foi assim a perspectiva dele, o que ele viu, o que ela viu em relação a isso, certo? Então você pode caminhar por aí. Então, o que essa pessoa fez, e aí vem a terceira coisa que é muito, muito, muito importante, entendeu?
O que você espera de mim, entendeu? Da minha ajuda. O que é que você espera? Se é do tratamento, do tratamento. Mas assim, o que é que você espera? Ou num ponto assim mais informal, no que eu posso te ajudar? É isso aí, no que eu posso te ajudar. Por quê? Porque a pessoa aí ela vai colocar, certo? O que ela espera de você. Feito isso, então assim, você já tem agora a queixa da pessoa e é hora de você fazer as intervenções, entendeu? E aí vem, agora é importante, por exemplo, você entender que uma entrevista, ela precisa ser realizada de uma forma sistematizada. Não é uma conversa qualquer, é uma conversa direcionada. Você se depara com um emaranhado de informações gerais e específicas que serão difíceis de analisar. Então, para isso, você precisa agora sistematizar. Talvez na primeira sessão seja aquela geralzona para você ver a situação da pessoa, certo? E nas próximas você vai ter uma estrutura melhor. Então, se você anota, você consegue anotar ali o que a pessoa está passando, você vai ter uma condição melhor de ajudá-la. Então, eu coloco aqui que uma entrevista sistemática, de forma sistemática, ela tem pelo menos 3 partes. Primeiro, a introdução. Segundo, o desenvolvimento. Terceiro, o encerramento. Na introdução, certo? Quando você inicia a entrevista, o que eu acabei de colocar para vocês agora, certo? Que são essas perguntas básicas, elas estão na introdução. Certo? Por quê? Porque você está dando pontapé inicial para entender a problemática da pessoa a partir da sua queixa. E você vai fazer essas perguntas básicas. Desde quando você sente isso ou está passando por isso? Em seguida, você já procurou ajuda? Você já procurou alguém para conversar, ou um profissional e tudo mais? Se a pessoa disser não, você é o primeiro. E é importante isso. Não, eu já fui. Aí é importante, interessante você saber como é que o profissional avaliou. Ok? E, finalmente, o que essa pessoa espera de você. Está na introdução. O desenvolvimento, eu vou falar agora, logo em seguida, certo? Que eu vou mostrar para vocês o processo da intervenção. Como é que no decorrer da conversa você vai fazendo as intervenções, certo? Como é que você vai ali conversar com a pessoa. Esse processo do desenvolvimento, ele é importante, você seguir esses passos que eu vou colocar em seguida, porque senão a conversa passa a ser assim, ou eu costumo sempre dizer assim, colocar a pessoa contra a parede, né? E ela se sentir assim, julgada, assim, sabe aquele monte de perguntas, sabe? Aquelas perguntas especulativas e que é mais uma bisbilhotice. Eu estou perguntando porque eu estou curioso para saber o final da história, entendeu? E a pessoa tem que ter muito cuidado com isso, porque você vai ajudar uma pessoa e ela pode se sentir acuada, de repente, com determinadas perguntas que você faz. Então, como perguntar, como você fazer uma intervenção correta? Isso vai estar no desenvolvimento, entendeu? Então, entender que o que essa pessoa, o que você vai perguntar para ela, o que você vai ouvir, não são coisas para matar a sua curiosidade. Imagina que ela falou de um problema que aconteceu ou de uma coisa, sei lá, errada que ela fez e você quer saber, mas como foi? E onde foi? E não sei o que lá. Então, não cabe, entendeu? Dentro do processo. A não ser que ela queira falar. Mas o que você vai buscar é exatamente elementos que possam ajudar essa pessoa. Que ajude o quê? Ajude na sua compreensão. Você só vai poder ajudar a pessoa se você entender o contexto dela e entender o problema dela. Tá? É o que motivou essa pessoa ou o que está levando ela, de fato, a isso.
aquilo que eu coloquei muito na formação secreta, questão dos gatilhos mentais, certo? Então, você tem que entender quais são os gatilhos, certo? Os fatores desencadeantes, você tem que compreender qual é a rotina dessa pessoa, entendeu? O padrão que ela criou, padrão repetitivo de comportamento, e qual é o anseio, qual é a busca dela, para você poder, de fato, ajudá-la. Mas vamos adiante. Bem, aí é necessário agora, certo, nessa entrevista, no momento que você está conversando com ela, algumas habilidades, e eu chamo habilidades para aconselhar. Vem a primeira, olha aí, começa com a expressão não verbal. Já viu aquela pessoa que, imagina só, a pessoa está contando a história e dependendo, né, da situação, ele vai trazer histórias realmente que são, assim, assustadoras. Você vai ouvir coisas, a partir do momento que você é um conselheiro e as pessoas, elas começarem a enxergar você como um conselheiro, como uma conselheira, elas vão te procurar. Então se prepare para ouvir coisas absurdas. E aí, imagina você fazer, meu Deus. Ou então, como você foi fazer isso? Imagina só. E a pessoa vai se sentir julgada. E você tem que ser muito neutra ali diante da pessoa. Você não está ali para julgá-la. Ou então pegar a Bíblia. Que a palavra está dizendo assim. Então, você vai acabar com ela. Entendeu? Tá, vamos lá. A expressão não verbal é como você se porta. Eu tenho uma palestra que eu falo só... Aliás, quem assistiu a oratória, eu acho que no curso de oratória eu apresento isso, eu falo da expressão não verbal, entendeu? A gente fala com o corpo, e ali eu tenho alguns exemplos que eu dou com a gente fala com o corpo. Imagina só, né? É que eu não vejo a tela de todo mundo e uma boa parte está fechado, né? Mas a gente percebe a pessoa interessada. Por exemplo, há uma tendência, por exemplo, a Laiane se inclina, isso mostra interesse, entendeu? Por exemplo, né? Eu estou vendo aqui a Carolina está numa posição, então a gente percebe que a pessoa está falando com o seu corpo que o que está ouvindo está lhe interessando. Agora, quer ver um desinteresse? Uma pessoa, você está numa palestra, você vai para um local e você percebe que aquilo é enfadonho, aquilo é horrível. O que você faz? Você começa a se afundar na cadeira. Entendeu? Você começa a fazer assim... Chega, né? Então, aí você já começa a perceber. Então, você vai vendo. Então, imagina o que é você estar atendendo alguém e, de repente, você começa a se afundar na cadeira. Entendeu? O que é que você está dizendo para essa pessoa? Não estou interessado no que você está falando. E aqui vou abrir um parêntese aqui para colocar. Gente, na hora que você for atender alguém, desliga esse negócio aqui. Tá? Desliga esse negócio aqui. Imagina uma pessoa que está passando por um problema. Ela está abatida. E você, para ela, é a tábua de salvação dela. Uma pessoa que vai ouvi-la e que pode dar um feedback para ela. Aí, de repente, você está aqui. Dê licença aqui. Alô? Não sei o que lá e tal. Tá. Aí, que era que você estava falando mesmo? Percebeu? Você mata a pessoa. Então, olha, esquece isso na hora que você for fazer o seu atendimento. Ok. A voz. Use uma voz moderada, suave, firme, certo? Outra coisa, fale calmamente, sem pressa. Percebeu quando eu estou falando agora? Tenha uma expressão facial alegre, animada. Olhe direta e seguramente nos olhos do aconselhando. Não é assim, encarar a pessoa lá e é que você vai, então, deixar ela desconfortável. Mas assim, na hora que você está conversando, você olha, você desvia o olhar, mas você fica ali prestando atenção no que ela está colocando. Demonstre confiança no que está falando. Entendeu? Então a gente deve evitar muita expressão, eu acho. Certo? Então fale com convicção. Outra coisa, tenha uma postura corporal adequada, dirigida ao aconselhando, certo? Aqui vem uma coisa, que eu abro um parênteses para colocar,
que eu não abri, não coloquei aqui nos slides, mas cabe aqui, que é o rapport. O rapport é aquele início, né, que você precisa para você criar uma conexão com a outra pessoa. Ela só vai se abrir para você, ela só vai falar para você as coisas se ela confiar em você. E para ela confiar em você, ela precisa de uma conexão. E se você não faz essa conexão no primeiro momento, na primeira sessão, você vai ter dificuldade de ajudá-la. Por quê? Ela vai estar sempre trazendo as coisas para você, não de forma completa. Ela vai medir as palavras do que ela vai falar. Então, cria o rapport. E uma das formas, não é só isso, né? O rapport envolve várias coisas. E uma das coisas é a escuta ativa. Você vai escutar a pessoa, você vai ouvir essa pessoa, né? E, inclusive, ver, assim, escutar, ouvir nas entrelinhas. Entendeu? O que ela está falando, o que ela quer dizer com isso. E você vai ver, existem formas de você buscar essa informação. Tá? E eu vou colocar isso. Mas, outra coisa é você estar ali, presente com a pessoa 100%. Quando você está presente, você tem um olhar, certo? O seu olhar é como se você saísse um pouco aqui assim e visse o todo. Você vai ver, por exemplo, os gestos dessa pessoa, você vai olhar para o semblante dela, você vai ver como ela está sentada, você vai ver, por exemplo, a posição das pernas, dos pés. Uma pessoa que está aqui o tempo inteiro assim, assim, fechado, então com a bolsa na perna aqui, segurando aqui a perna, essa pessoa está dizendo para você, olha, eu não estou à vontade. Entendeu? Então, assim, tem algumas coisas que você precisa ter esse olhar, e isso você só consegue perceber se você tiver 100% ali com ela. Eu atendo muitos pacientes, e eu já estou com quase 33 anos atendendo, e hoje já quase não anoto algumas coisas, outras anoto, outras não anoto. E de repente, por exemplo, tem um paciente que eu fiz atendimento e tal, e daí a pouco ele parou o atendimento, e daqui 2 anos ele voltou. E quando ele volta, a primeira coisa que ele diz, você lembra de mim? Tal. Claro, eu lembro sim. Mas quando ele começa a falar, e aí eu começo a pontuar em cima de coisas que ele me falou lá atrás. Poxa, o senhor ainda lembra disso? Sim. Por quê? Porque naquele momento houve uma conexão. Não dá para misturar a história de um com a história do outro. Mas se você está ali, assim, e não está 100% ali com a pessoa, você vai estar falando com ela, mas está preocupado com alguma outra coisa? Está com o celular ligado lá, as mensagens chegando e você preocupado com isso? Então você vai perder muita informação. Você não vai conseguir ajudar essa pessoa. Então você tem que estar ali 100% com essa pessoa. E aí vem uma terceira coisa, que faz parte também do rapport, que é o espelhamento. É muito importante isso. Ó, como você começa a agir como a pessoa está agindo. A tonalidade de voz dela, se ela está falando um pouquinho mais apressado, você começa a falar também um pouquinho mais apressado. Se ela cruza a perna, você de repente cruza a perna. Você não vai fazer de imediato assim, porque ela vai perceber. Mas você tem que fazer alguma coisa assim que vai se espelhando nela. E aqui, olha, é muito importante isso. As pessoas, assim, nós somos resistentes à mudança, resistentes ao novo. E a gente, assim, fica muito mais à vontade quando a gente está em um ambiente que é familiar. Imagina aqui, né, no encontro, né, 2 criaturas que resolveram marcar um encontro na lanchonete, eles estão se conhecendo, é o primeiro encontro deles e tudo mais e tal. Aí, de repente, que o rapaz chega, a moça senta assim do lado e tal, e chega o garçom, e ele traz lá o menu, e ela, então, ele sugere que ela peça primeiro, e ela diz, eu quero um suco de laranja, e ele diz, eu quero também um suco de laranja.
E ela então pede sei lá, um prato, pede alguma coisa, e ele pede o mesmo prato, certo? O que ele está fazendo? Ele está se espelhando nela, porque olha, ele gosta das coisas que eu gosto, entendeu? E aí de repente ele vai percebendo, por exemplo, a forma como ela pega o copo, a xícara, então ele vai se espelhando. Então isso significa que essa pessoa ela estará mais aberta para ouvir. Por quê? Porque ele é parecido comigo. Então, automaticamente, a pessoa ela se entrega mais facilmente, certo? Então, na sessão de aconselhamento não é diferente. Esse processo de entrega se dará a partir do momento em que você cria uma conexão com a outra pessoa. Então, aqui, ó, o olhar, certo? O modo como você fala, a postura, certo? Outra coisa, né? É você tá participando, ele está falando e vira a volta, você confirma, ou balança a cabeça, ou diz sim, sim, certo? Você demonstra interesse no que o aconselhando está dizendo, encorajando-o a continuar falando. Dê um sorriso ocasional, serve para quebrar o gelo durante a sessão. Então, gente, essa é a primeira coisa dentro do processo na entrevista, ok? Vamos adiante. Saber escutar. Aqui é um outro ponto também fundamental. Saber escutar é uma arte que não se adquire sem adestramento especial e se torna necessária em toda a comunicação interpessoal, mas em particular no aconselhamento. É dever do conselheiro ouvir primeiro o aconselhado antes de tirar suas próprias conclusões. Portanto, procure seguir o conselho bíblico, seja pronto para ouvir e tardio para falar. E aí eu coloco uma coisa importante, né? Nós, generalizando, temos muitas vezes o hábito de julgar primeiro. Nós temos o hábito de prescrever antes de diagnosticar. Sabe aquele médico, não sei se você já foi, que você nem terminou de falar o que você está sentindo, ele já está com a receita pronta e te dá a receita? É mais ou menos isso, né? A gente já tem o quê? Respostas enlatadas. A gente já traz aqueles jargões evangélicos, aqueles jargões da igreja, né? Ore mais, leia mais Bíblia, olha porque a palavra de Deus. Então a gente traz muitas vezes as coisas prontas, enlatadas. E não é isso que a pessoa quer. Ela quer algo mais seu. E para você ter esse algo mais, você tem que ouvir, prestar atenção, entender o problema. Lembra da ilustração que eu dei? O garoto só foi ajudado porque a pessoa, primeiro, procurou tranquilizá-lo, certo? Que isso se faz na introdução, né? Na introdução, procurou tranquilizá-lo, procurou infundir esperança nele. Fica tranquilo, sua mão entrou aqui, ela vai sair. Ora, do mesmo jeito que você entrou nesse problema, você vai sair desse problema. Então, do mesmo jeito, certo? Então você infunde esperança. Agora é hora de você escutar a pessoa. Então, olha, não é hora de você opinar, não é hora de você dizer nada. Você vai fazer perguntas sim, mas você vai pedir esclarecimento para que você tenha mais dados. Você só vai conseguir ajudar a pessoa se você tiver bastante dados sobre a situação, sobre o problema. Entendido até aí, gente? Tá tranquilo? Posso continuar? Aí vem agora, na intervenção, os pedidos de esclarecimentos. Refere-se à busca de informações adicionais que foram esquecidas ou omitidas pelo aconselhando, visando completar o que fora dito. Então você vai pedir esclarecimento, você vai chegar agora e perguntar, entendeu? Por exemplo, né? Me fale mais sobre isto. É um pedido de esclarecimento. Por exemplo, cite algum exemplo disso. Descreva isto. Então, o que você está buscando? Você está buscando mais dados. Ou seja, isso não é suficiente para lá na frente a gente tratar da solução do problema.
Porque o objetivo é você caminhar em busca da solução do problema. Mas para você chegar nessa solução, você precisa entender a problemática do outro. Você precisa compreender o que se passa com essa pessoa. Ok? Então você vai agora pedir esclarecimento daquilo que ele está colocando. E ele vai acrescentar, certo? E quanto mais assim você achar que ainda não está claro, então busque esclarecimentos. Percebeu que não é a minha curiosidade, a minha bisbilhotice, eu vou perguntar porque eu estou curioso para saber o final da história? Não. Eu preciso de elementos, eu preciso de dados para ajudar essa pessoa. O objetivo do conselheiro é ajudar a pessoa. Por isso que eu coloco a hashtag, entendeu? Agente de transformação. Então você é um agente de transformação, uma pessoa que está ali para mudar, ajudar na mudança de vida daquela pessoa. Você é um instrumento, você é um agente. Então esquece aí a sua curiosidade, certo? Agora entramos numa outra fase, que é a fase chamada de operacionalização da informação. Gente, isso é muito importante. Trata-se de uma descrição do problema de forma objetiva e clara para ambos, conselheiro e o aconselhando. O conselheiro ajuda o aconselhando a fazer, com suas próprias palavras, uma descrição inequívoca do problema que está relatando. Então você poderia chegar para a pessoa e colocar assim: ok, tá, depois que ela contou, resuma para mim qual é realmente o seu problema nessa história ou nessa situação. Que é aquela coisa assim, qual é o seu problema afinal? O que te preocupa nisso? O que está te preocupando nisso? Qual é a sua dificuldade diante dessa situação? Você está fazendo o quê? A operacionalização da informação. Ele tem um problema, ele está trazendo a problemática dele, certo? Ele não sabe o que fazer e ele está ali confiando que você vai ajudá-lo, entendeu? A resolver aquele problema. Então, nesse momento, você precisa, não só para você, mas fazer com que ele entenda esse problema. Eu tenho uma mania, né, de conversar com uma folha de papel, fazendo, às vezes, uns gráficozinhos, às vezes umas coisas aqui para que a pessoa entenda. Porque para mim é o seguinte, né, eu coloco para ele, olha, se você compreender essa dinâmica, se você entender o que está acontecendo com você, você tem 50% do problema resolvido. Entendeu? Então, por quê? Para você compreender, por exemplo, e quem é fera em matemática sabe disso, que para você resolver uma equação, você precisa primeiro compreender, entendeu? Toda aquela enunciado, entender a equação para você poder, de fato, resolver. Se você entender o problema, fica mais fácil de resolvê-lo. Certo? Porque aí você agora tem uma direção. Aí você vai trabalhar só com os números, porque você entendeu realmente qual é o problema. Ok, no próximo ponto, aí vem mais uma coisa que você pode fazer, que é o parafrasear. Trata-se da reprodução literal de frases ditas pelo aconselhando e que o leve a pensar sobre o assunto. O conselheiro deve selecionar as frases que merecem ser acentuadas e repeti-las de forma lenta, seguido de um momento de silêncio. Ele reformula tudo o que foi dito usando palavras diferentes, levando o aconselhando a ver o problema sob uma ótica diferente. Essa é até uma técnica muito importante, né? Porque depois que a pessoa, por exemplo, narrou, aí você chega e diz, então, aconteceu isso, dessa maneira, dessa. É isso que você quis me dizer? Foi isso o que aconteceu? Entendeu? Quer dizer, você está o quê? Você está parafraseando. Porque enquanto você está falando, você está fazendo ele pensar. Ele está ouvindo você narrar o problema que ele narrou. É isso mesmo? Geralmente, vocês vão ter essa experiência. Geralmente a pessoa diz, sim, mas teve mais isso. Ele vai acrescentar coisas. Certo? Então, é muito importante
esses pontos dentro do processo do aconselhamento, porque isso vai ajudar a você a fazer a coleta de dados, a você enriquecer aquela conversa, para você poder, de fato, ajudar essa pessoa. Outra coisa é a reflexão de sentimentos. Refere-se à descrição dos sentimentos do aconselhando. O conselheiro precisa ter habilidades para identificar esses sentimentos, levando o aconselhando a percebê-lo. Veja o exemplo. Percebo que você está expressando raiva nesse momento. Por exemplo, está falando lá, porque minha mãe, porque não sei o quê, papapá, e de repente começa a cerrar o senho, né? Aqui franzir a testa. Eu geralmente, nessa questão da reflexão dos sentimentos, eu não gosto muito de afirmar, porque é minha opinião. Eu procuro sempre fazer o seguinte, fazer a pessoa refletir, entendeu? Assim, o que você está expressando nesse momento? Uma coisa assim que ajuda muito no processo é, ao invés de você usar o porquê, você usar o como. Imagina só, a pessoa, enquanto eu estou falando, ela cruza os braços assim, ela, digamos assim, ela está com o braço assim, com a cara fechada, e eu chego e pergunto para ela, por que você ficou nessa posição? No momento em que estava falando sobre tal coisa. Ela vai trazer o que? Uma resposta, que é uma resposta racional. Agora, se eu digo o seguinte, procura perceber como você está agora. Procura perceber sua postura agora. O que você está expressando com isso? O que eu estou fazendo? Estou levando ela a uma reflexão de sentimentos. Certo? Então, eu estou colocando para ela assim, procura perceber o que você está passando. Aí eu posso colocar, mas em forma de pergunta. Isso é raiva? Isso é ressentimento? Isso é... Então, eu começo a perguntar, ou seja, ajudando ela a perceber e não dando a resposta direta, certo? Por que eu não gosto muito de usar? Não é assim, aqui está colocado, entendeu? Que você deve fazer dessa forma, mas tem que ter uma habilidade muito grande. E se o problema que ela está passando para você é parecido com o seu? Entendeu? Aí, de repente, você pode dizer para ela que ela está sentindo alguma coisa que era você que estaria sentindo e ela não está sentindo isso. Mas quando você joga com uma forma dela entrar em contato e ela própria perceber, vai ser muito mais fácil para ela, inclusive para ela ter consciência do que ela está passando, do que ela está vivenciando. Ok, gente? Outra coisa, explorar alternativas. A atenção do conselheiro deve estar focada na orientação para a solução do problema apresentado. Eu vou repetir. A atenção do conselheiro deve estar focada na orientação para a solução do problema apresentado. Entendeu? O objetivo é esse. Então é preciso estabelecer o quê? Alvos. Criar esperança logo no início, eu já falei isso. Pondo o aconselhando na expectativa de encontrá-las. O conselheiro pode interagir com o aconselhando, relacionando as várias alternativas possíveis a serem tentadas na solução dos problemas, discutindo-as, cada uma delas. Um passo importante é fazer uma lista por escrito de alternativas e incluir os pontos positivos e negativos de cada um. Aqui vai uma técnica que eu faço, que é importante. Geralmente, eu dou uma folha de papel para a pessoa e eu peço para ela responder a pergunta: qual é o meu problema afinal? Então, ela vai descrever, certo? E ela vai fazer essa descrição para mim. Então, é importante, quando eu coloco isso, a pessoa, ao escrever, ela posso às vezes até coloco isso como tarefa de casa e ela me trazer isso escrito. E aí vem o próximo passo.
eu dou uma outra folha para ela, eu peço para ela escrever no verso da folha, respondendo uma outra pergunta, que é: quais as alternativas? Certo? E às vezes, em vez de alternativas, eu coloco o seguinte assim: o que eu posso fazer para resolver esse problema? Quando a pessoa, ela agora começa a pensar nas alternativas, agora a gente vai desdobrar essas alternativas. Entendeu? Ela vai escolher dentre elas qual é a melhor alternativa. E por que essa alternativa é a melhor? Agora você vai abrir, certo? Para que ela coloque algumas ações que ela precisa fazer para a solução do problema. Mas, professor, e se a pessoa diz que não sabe? E se a pessoa diz eu não sei? O que você faz? Aí vem o que é importante. Você sugere. E na sugestão você não está dizendo que ela tenha que fazer. Você vai chegar para ela e vai dizer assim: e se você fizesse tal coisa? Você acha que isso ajudaria? Você não diz que ela tem que fazer. Preste atenção nisso. Nunca diga o que a pessoa tem que fazer. Se der errado, ela vai cobrar você. Mas você disse que eu tinha que fazer. Imagina a pessoa estar lá no conflito. Eu me separo ou não me separo? Aí quando você escuta a história, você faz uma contra-transferência e diz assim: separa, por exemplo. Ou então não separa. E a pessoa vai dizer o seguinte: deu errado, você disse que eu tinha que fazer daquele jeito. Então você não vai dizer nunca o que a outra pessoa tem que fazer. Entendido isso, gente? Para não assumir responsabilidade. Não assuma responsabilidade pelas decisões da outra pessoa. Você tem que levá-la a pensar nas alternativas que ela tem, certo? Para que esta pessoa ela possa escolher qual é a melhor alternativa. E a partir da escolha que ela faz, agora ela precisa saber quais são as ações, quais são as atitudes em cada uma delas. E por isso que é importante fazer uma lista por escrito, certo? Então, você fazer com que ela escreva, certo? Tem alguns exercícios, aí você pode marcar também no aconselhamento, por exemplo, principalmente quando a pessoa ela não sabe o que quer, não sabe, às vezes, tomar decisões. E aí tem um exercício bem bacaninha, facinho de fazer. Você pega aqui uma folha de papel, divide ela ao meio e depois divide ao meio novamente e você faz 4 quadrinhos e em cima do primeiro quadrinho você coloca gosto e faço. No segundo quadrinho você coloca gosto e não faço. No terceiro, não gosto e faço. No quarto, não gosto e não faço. Bacana isso. Ela vai fazer uma lista do gosto e faço, uma lista do gosto e não faço, e uma lista do não gosto e faço, e do não gosto e não faço. E depois você vai ver, entendeu? Muitas vezes a pessoa está travada na vida, porque falta às vezes, assim, às vezes ela não está fazendo aquilo que ela gostaria de fazer, e ela se sente obrigada a fazer uma série de coisas, certo? E principalmente se a lista do não gosto e faço é maior do que a lista do gosto e faço, entendeu? E depois você vê o seguinte: ela gosta, mas não faz. O que impede ela fazer? Entendeu? Então são coisas de você explorar, são ferramentas simples que você pode estar usando no dia a dia do aconselhamento. Dando sugestões e conselhos, aí vem a parte que é muito importante. Não diga diretamente às pessoas o que elas devem fazer, mas oriente-as oferecendo sugestões, dando oportunidades para ela concordar ou não. Aí dou exemplo. Como você se sentiria se falasse diretamente com seu superior sobre a maneira como está sendo tratado? Como você se sentiria? Ele não vai chegar e dizer, vá lá e fale isso, diga isso. E olha, o conselheiro não pode fazer isso. Se fosse eu faria assim, assim, assim. Não induza a pessoa, certo? Você é você, a pessoa é a pessoa. Então não induza ela a fazer as coisas, certo? Mas leve ela a
pensar. Leve ela a pensar. E aí vem a última parte aqui desse bloco, encorajando, incentivando ou aconselhando a mudança de atitude. Agora, o conselheiro deve usar métodos que levem aconselhando a autodisciplina, dando-lhe a oportunidade de entender que seus problemas podem ser solucionados como? Com recursos bíblicos. É aí que está a grande, eu diria assim, a ferramenta das ferramentas, que é a palavra de Deus. Então não cabe ao conselheiro tomar decisões no lugar da outra pessoa, e sim guiar, encorajar, fazer sugestões que levam aconselhando a tomada de decisão por si mesmo. Quem compreendeu isso? Levanta a mão assim. Ok. Vamos dar uma breve pausa, né? Que é bastante conteúdo. Deixa eu só ver aqui como é que eu faço aqui para sair. Ok. E vamos aproveitar essa pausa para a gente fazer o nosso sorteio. Quem vai ganhar o sorteio de hoje, escreve aí, eu. Quero ver quem está empolgado para ganhar. Olha aí, muita gente, muito bem. Escreve eu aí, vai torcendo agora e vai esquentando aí, porque vou fazer o sorteio. Sorteio do quê, Jamiel? Do quê? Gente, é o seguinte, vocês já ouviram falar do MDM, que é o Método de Desenvolvimento Mental. Esse método, certo? Estaremos iniciando agora em fevereiro, grupo já de inscritos, eu estarei fazendo o grupo, não fiz o grupo ainda, mas eu estou formando o grupo, certo? Daqueles que já estão inscritos do grupo. Então a gente vai ter 12 sessões, são 12 aulas, certo? 12 aulas. E além dessas aulas, nós teremos algumas sessões individuais. Eu vou dar um feedback individual para quem comprou a mentoria, para quem adquiriu a mentoria. Então, por quê? Porque eu vou ensinar você a fazer o seu projeto de vida. Ensinar você a criar, escrever o seu projeto, certo? E não só isso. Levar você a realizar isso. Realizar. Como você realizar. Tudo aquilo que você for capaz de pensar, você será capaz de realizar, certo? E você vai aprender isso no MDM. E então vai ter algumas sessões individuais. E aí, hoje eu vou sortear 4 sessões individuais, aonde quem for sorteado, eu vou acompanhar você no seu projeto, eu vou conversar com você individualmente durante 4 sessões. Cada sessão, geralmente, eu cobro R$250. Então, você está ganhando R$1.000, certo? Desse bônus que eu estou te dando aí dessa aula. Ok? Quem gostou aí, levanta a mão, sim. Aí, você ainda quer ganhar? Olha aí, viu? Já tem pessoa que colocou, eu quero muito, né? E olha lá, viu? Já vale para essa semana. Quem já tiver disponibilidade, já começa essa semana. Entendeu? Vamos sentar, vamos conversar. São sessões de 1 hora e você vai ter a oportunidade de se colocar, qual é o seu projeto de vida, o que é que você pretende de fato alcançar na sua vida, enfim, certo? E aí nós vamos trabalhar com o MDM, com os 5 pilares do MDM, certo? Vamos estar trabalhando com você. Muito bem, agora é hora da Raquel entrar em ação, é hora do sorteio, Raquel. Vamos lá ver quem ganhou. Uau, já está aí. Iniciar o sorteio, vamos lá. Quem vai ser o sortudo que vai ganhar aí essa mentoria individual, 4 sessões de mentoria. Vamos lá? Meu Deus do céu, olha lá. A Carol de novo? De novo, menina. Ela está orando muito. Carol ganhou de novo, meu Deus do céu. Olha lá, tá vibrando ali, viu? Parabéns, Carol. Parabéns. Depois, no privado, a gente combina os horários, tá? De disponibilidade para a gente iniciar.
Parabéns aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Bem, eu vou agora abrir para perguntas e a gente então segue no bloco aí, tem mais um pouquinho para a gente concluir. Faltamos ainda falar aqui sobre como fazer entrevista sistemática. Ok. Habilidades para aconselhar. Ok, então vamos fazer quais são os instrumentos que a gente vai usar, né? Eu vou falar agora de alguns instrumentos e vou disponibilizar no grupo esses instrumentos para vocês usarem. Eu vou colocar algumas ferramentas que geralmente eu uso no aconselhamento e você pode usar essas ferramentas. Mas a Marta queria perguntar, cadê você, Marta? Marta. Cadê ela? Saiu? Ah, tá aqui. Raquel, abre o microfone da Marta. Vê se você consegue, Marta, abrir o seu microfone agora. Aí... Não queria não, foi um engano. Foi engano? A Marta é psicóloga, terapeuta aí, viu, já de longas datas. Tá bom, Marta? Ok. Não. Ok. Era para falar que eu ia ser sorteada. Ah, sorteada. Amanhã tem mais. Amanhã eu vou fazer um outro sorteio aí, ok? Só que depois, no final da aula, fica até o final para você receber as instruções, certo? Vai ser um outro post, vai ser um vídeo que eu coloquei lá no Instagram e você vai lá para fazer o mesmo processo. Gente, o segredo é o seguinte, viu? Coloca o máximo que você puder. Quanto mais está lá você colocar, você indicar pessoas, mais chances aumentam de você ganhar. Agora, se a Carol ganhar amanhã, ela vai ter que dar para outra pessoa. Muito bem. Bem, vamos compartilhar a tela novamente. Vamos lá. É isso aqui? Ok, então vamos agora ver os instrumentos usados no aconselhamento. Pessoal, tá indo bem? Vocês estão acompanhando? Tá tudo bem? Posso prosseguir? Tá. Então, quando a gente trata do aconselhamento, é importante você ter alguns instrumentos. O primeiro instrumento que eu uso é um inventário, que no caso do aconselhamento profissional, logicamente, e pode-se usar a anamnese. E eu vou colocar uma anamnese aí no grupo. Se por acaso amanhã, eu não coloquei durante o dia, que amanhã eu tenho consultório o dia inteiro, né? Mas eu vou ver um horário que eu consiga estar soltando isso para vocês. Se der, eu já coloco hoje mesmo isso aí, disponibilizar. Então, um deles é a anamnese. Aí você vai, nesse inventário, você tem dados pessoais, nome completo, tarará, então dados, se é casado, se é solteiro e tal. Saúde dessa pessoa, entendeu? Vai ser vários dados em relação à saúde, antecedentes pessoais, em termos de família e tal, a família dela, personalidade e uma série de coisas. E numa anamnese completa, aí vem inclusive, por exemplo, questão do nascimento, parto e vários detalhes. No caso do adulto, às vezes tem informações que ele não vai conseguir passar. Na primeira sessão, você colocar já de cara isso, eu não costumo já pegar isso. Às vezes eu mando a pessoa preencher isso em casa. Às vezes, olha, preenche isso aqui e me traz, porque isso leva aí uns 40, 50 minutos, mas não, vai embora a sessão inteira, certo? Dados sim, eu tenho minha fichinha lá que eu quero anotar o nome da pessoa, data de nascimento dela, então se é casada, quanto tempo, se tem filhos, tal. Então tem alguns dados básicos que eu preciso, o contato dela, o telefone, o WhatsApp, etc, etc. Isso aí, geralmente eu pego, os dados pessoais eu pego. Mas esses outros dados, na primeira sessão fica cansativo. E o que acontece? Às vezes a pessoa, ela vem com tanta ansiedade para falar,
que você vai quebrar isso dela. Você fica fazendo perguntas e é maçante você fazer tipo anamnese. Por que é importante você fazer? Que não precisa ser na primeira sessão. Porque esses dados vai ajudar a você contextualizar, entender muitas vezes o processo da pessoa. Entendido isso? Tá? Então vai ser importante. Então essa é uma ferramenta que eu uso. Outra ferramenta é o DPP. O DPP é Descobrindo Padrões Problemáticos. É um instrumento usado para investigar semanalmente determinados comportamentos, como maus hábitos, tensões, encontros interpessoais, fracassos no assumir responsabilidades, mau humor, etc. Imagina só uma pessoa que se propõe fazer uma dieta. E ela, então, a queixa dela é que ela não consegue fazer, porque no meio do caminho, geralmente ela desiste, certo? Então eu vou mapear, eu uso o DPP e durante 3 semanas eu vou analisar o comportamento dela. Então toda vez que você falhar, que acontecer isso, você vai anotar aqui. E além disso vem algumas perguntinhas, que são acho que 5 perguntas que eu faço para cada incidente daquele. Ela tem que responder. Por exemplo, horário. Então, ela precisa colocar, foi manhã, foi tarde, foi noite. Outra coisa, local, onde ela estava quando isso aconteceu. Eu estava em casa, eu estava na rua, eu estava, sei lá, no trabalho, eu estava tal. Depois você vai colocar o seguinte, como você estava emocionalmente naquele momento, ou seja, antes de acontecer isso. Então você vai fazendo algumas perguntas para contextualizar. Por quê? Porque eu vou fazer um mapa para entender o comportamento da pessoa. Porque aí você vai sugerir um programa de ajuda para essa pessoa, certo? Mas para isso você precisa entender. Porque aí quando eu uso o DPP, eu vou descobrir o quê? Os gatilhos mentais. Certo? Então, para você mudar a rotina da pessoa, você vai ter que entender isso. Vamos supor, uma pessoa que tinha um mau hábito aí, né? Uma pessoa que, no contexto, você pode até colocar, por exemplo, uma pessoa que tem algum mau hábito, ou fuma, ou sei lá, mas vamos pegar alguma coisa mais... vamos pegar uma pessoa que tenha compulsão por comprar. Entendeu? E todo mês ela chega lá, ela compra. E eu tenho um paciente, né? E ele agora, no processo dele, ele descobriu que ele tem compulsão. E ele não conseguia perceber, não conseguia enxergar. E é muito interessante isso. Então, quando a pessoa ela percebe que tem um comportamento assim, ela está pronta para um processo de mudança. Então, você percebe o seguinte, olha... Durante 3 semanas, certo? Você vai analisar o comportamento dessa pessoa. Em que momento aconteceu aquilo, certo? E ela vai anotar naquela folhinha. É uma tabelinha, tem todos os dias da semana e tem manhã, tarde e noite. Por exemplo, né? Uma pessoa que... já lidei com pessoas que têm vício por pornografia, certo? Então... Você vai analisar, acompanhar a pessoa pelo DPP e é interessante que você vai descobrir muita coisa, entendeu? Às vezes, ou seja, a pessoa, ela faz isso quando? Quando ela está tensa, quando ela está deprimida, certo? Às vezes quando ela volta do trabalho, certo? Ou na hora que ela vai deitar, se vai dormir, não sei. Então, de repente, você vai começar a ver que é um padrão. E o DPP vai ajudar você a descobrir esse padrão, que é um padrão repetitivo de comportamento, certo? Então, ele vai ajudar você a descobrir o padrão. Então, para você mudar esse padrão, você vai também descobrir os gatilhos, que são os gatilhos mentais. Um outro instrumento que é usado bastante no aconselhamento são as tarefas caseiras. Trata-se de atividades sugeridas pelo conselheiro para serem desempenhadas em casa, visando a ajudar na solução de determinados problemas.
Então, temos alguns exemplos aqui. Faça uma lista de tudo que você gostaria de ser e de ter. Leia diariamente os textos bíblicos, aí você dá exemplo, Filipenses 4,13, Colossenses e tal. Nessa semana, procure a pessoa que o ofendeu e se reconcilie com ela. Então, assim, são algumas tarefas caseiras que você pode passar para a pessoa. Dentre as tarefas, por exemplo, eu dei o exemplo aqui para vocês ali daquele exercício, né? Gosto e faço, certo? Tem aquele, acho que foi na formação secreta, que eu dei para vocês o diário de bordo, certo? Eu vou até colocar nesse grupo aqui, porque quem não estava na formação secreta, eu passei um exercício para ser feito em casa, que é o diário de bordo. O diário de bordo, ele responde 4 questões, muito bom, que faz você analisar o seu dia a dia, certo? E ressignificá-lo. Então você tem um auto-feedback, como foi o seu dia. E você vai então analisar como foi o seu dia e você vai observar alguma coisa, seja ela qual for, que de repente, ao fazê-lo, aquilo te deu sentido a ponto de você dizer: isto me fez valer o meu dia. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa do diário de bordo é: se você pudesse voltar a viver esse dia novamente, o que você mudaria? O que você faria que não fez ou não faria novamente, certo? Então, é uma forma de você ressignificar o seu dia. A terceira coisa, você vai fazer uma lista de 5 coisas para você fazer no dia seguinte, certo? Que é você organizar o seu dia seguinte. E a última é sobre o agradecimento, você ser grato. Então, você fazer um exercício de gratidão. Escolher alguma coisa durante este dia que aconteceu com você, pelo qual você é grato ou é grata. Ok? Bem, eu vou colocar também esse à disposição de vocês. Me lembrem aí, tá? Quem puder ir anotando a lista, né? Para eu disponibilizar essas ferramentas. Outra aqui é o registro semanal, também chamado de bloco de notas. Esse já é uma ferramenta que você vai usar para você, certo? Que aí você vai registrar o fluxo de uma sessão, anotar e avaliar as tarefas caseiras que você passou lá para o seu aconselhando. Aqui é o seguinte, né? O que eu aconselho vocês fazerem? Enquanto a pessoa está falando, não fique escrevendo o tempo todo. Se você ficar, você pode perder algumas coisas, principalmente na expressão verbal dela. Anote alguma coisa para você não esquecer, mas após aquela conversa, transcreva. Faça uma transcrição do atendimento, entendeu? Isso vai ajudar muito, inclusive, a você, na sessão seguinte, fazer mais perguntas e ter uma condição melhor de ajudar a pessoa. Outra coisa, né? O líder cristão deve permitir que o Espírito Santo seja o seu capacitador no ministério da ajuda, tendo a Bíblia Sagrada como seu manual por excelência a ser usado no aconselhamento, visto que só ela é capaz de resolver os problemas humanos na sua totalidade. Então, a Bíblia Sagrada é um outro instrumento, e eu diria que o instrumento principal que deve ser usado no aconselhamento. Entenderam isso? Certo? Então, é muito importante você usar essas ferramentas. Agora vem uma parte que é muito importante, que é o encaminhamento. É necessário, dependendo do caso que você pegar para atender, você ter a sensibilidade, certo, de perceber que você não vai conseguir ajudá-la. Você pode até acompanhá-la, mas ela precisa de um profissional. Em que situações são essas? Problemas psicológicos como depressão, fobias, transtornos obsessivos, tudo isso que não estiver ao alcance, certo, do conselheiro, deve ser encaminhado para um especialista. Então você sugere para a pessoa: olha, eu não vou conseguir te ajudar nesse quesito, mas seria importante você procurar uma ajuda com um profissional.
Entenderam isso, gente? Outras coisas que merecem encaminhamento. Pessoas com problemas com a justiça. Pessoas com grandes necessidades financeiras. Pessoas com doenças graves. Pessoas com comportamento extremamente agressivo. Pessoas com depressão severa e tendências suicidas. Pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. Pessoas que parecem estar severamente perturbadas ou com distúrbios emocionais graves. Então, essas situações é importante você encaminhar para um profissional. Então, no caso do você, como conselheiro, você também é terapeuta, aí você pode, sim, fazer as intervenções, certo? E só nos casos, por exemplo, uma pessoa que está com uma depressão severa e com ideação suicida, encaminhar essa pessoa para um psiquiatra. Às vezes a pessoa precisa do neuro, dependendo da situação. Então você vai orientar a pessoa dela buscar ajuda. E para a gente concluir, não poderia ser diferente, a ética no aconselhamento. A ética no aconselhamento. No livro, né, lá no e-book do livro Aconselhamento, eu tenho um capítulo inteiro falando só sobre ética. A ética do conselheiro. Guardar sigilo do conteúdo tratado numa sessão de aconselhamento é um pré-requisito básico para quem deseja trabalhar nesse ministério. Se o conselheiro não é capaz de guardar sigilo daquilo que houve em uma sessão de aconselhamento, não é digno de ser conselheiro. Gente, isso é muito sério. Certo? Somente a gente que lida com igreja. E eu já peguei alguns casos assim escabrosos, mesmo de pessoas que foram, como é que se diz assim, diante de uma multidão, de uma igreja, a liderança da igreja de repente expor o problema daquela pessoa. Isso é muito sério. E, inclusive, isso dá um processo violento, dá um processo bravo, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado. Até mesmo nos pedidos de oração. Eu quero orar pelo irmão fulano, a irmã fulana, que está assim, 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 assim. Você recebeu permissão dele ou dela para você citar o problema da pessoa? Ela falou para você. Mas a gente às vezes faz isso no intuito de querer ajudar. Mas a gente tem que pensar na questão da ética. A pessoa te procurou, ela conversou com você, isso tem que ficar com você. Não tem que ser compartilhado com o cônjuge, não pode ser compartilhado com a pessoa que você mais confie, porque a pessoa confiou a você. E não tem coisa pior na vida do que você se sentir traído. Então, pelo amor de Deus, certo? Então, pensem nessa questão para não trair a confiança da pessoa que está ali conversando com você, buscando ajuda, aconselhamento. E você vai acabar de destruir a vida dessa pessoa. Entendido, pessoal? Quem compreendeu, escreve aí eu, vocês não dormirem. Vamos aí, entenderam? E se não entendeu, levanta a mãozinha e vamos fazer as perguntas, ok? Então vamos abrir aqui agora as perguntas. Depois eu tenho aqui algumas orientações, fica até o final, segura aí, porque tem coisa importante ainda para falar, tá bom? No livro, deixa eu ver aqui, a questão do parafrasear. No livro Aconselhamento, eu creio que eu tenho bastante coisa sobre isso, que fala mais sobre isso. A Psicologia Pastoral, também eu creio que eu tenho pontos aí que abordam sobre isso, ok? Vamos lá, Renilton, bem-vindo aí, Renilton. Muito bem. Raquel, abre o microfone do Renilton. Clica no microfone aí, Renilton, para abrir o seu microfone. Não, tá. Clica no microfone aqui, ó, seu microfonezinho para abrir. Ó. Não conseguiu? Não. Tem que abrir o seu microfone. Tá fechado ainda. Ó, na baixa aqui, logo abaixo, você vai ver aqui que tem um microfone. Vai aí com a setinha até ele aí, se tá no celular,
No celular não sei como é que faz, mas eu acho que é a mesma coisa. Você vai com o dedo lá, você clica em cima e ele vai abrir o microfone para você. Agora abriu. Agora abriu. Agora abriu. Pastor, a paz do Senhor. Pai do Senhor. A questão da gente estar em trabalho de aconselhamento, certo? Sim. Aí vai ter assuntos que a gente não vai poder anotar para dar atenção para a pessoa, né? E aí, se a gente não memorizar, dificilmente... Ou deu uma... Situação. Tá, deu uma congelada aí. Repete aí. Se você não anotar, o que acontece? Dificilmente a pessoa que está em tratamento, ela não vai saber regredir ao assunto, né? E aí, se a gente não anotar certos assuntos, pode ser que passe vazio. Não, tá. Aí você tem que saber, Renilton, o seguinte. Então, existem pontos que você tem que anotar. Entendeu? Eu digo não ficar copiando a sessão. Ele está falando e você copiando. Entendeu? Não é nesse sentido. Mas os tópicos, sim, que são os problemas que ele está colocando. Então, você vai anotando. Certo? Por quê? Porque ali é um roteiro para você. Então, você precisa anotar sim. Certo? Porque na próxima, você já tem ali um apanhado para dar continuidade. Entendeu? Então, vai ter até uma base, não é isso? Exatamente. Aí você pode sim anotar. Ok? Você pode anotar. Certo. Mas de preferência, olhando nos olhos. Sim, aí você vai fazer o seguinte, é prática, né? Você vai anotar aqui e tal, e depois você volta a olhar para a pessoa. Você não vai ficar escrevendo o tempo todo. Você vai anotando, isso aqui é importante, então vou registrar isso aqui que é importante. Tá bom? Certo. Porque assim, que a gente vai para certas consultas, né? Alguns profissionais começam a anotar as coisas, não vão dar visão para a gente. E a gente se sente alheio na conversa, né? Para que isso não aconteça. Exatamente. Mas tudo é prática, viu, Renilton? Tudo é prática. Certo. Ok. Com o tempo a gente aprende. É a repetição. Tudo que você repete, você consegue. Ok? Mas tá ótimo, pastor. Ok. Quem mais tem alguma pergunta para fazer? Vamos lá. Clica aqui na mãozinha. Clica na mãozinha. Quem mais? Essa turminha não gosta de perguntar, viu? E perguntar é importante, gente. Aproveite agora, fale agora ou cale-se para sempre, né? Quem mais aqui quer perguntar? Vamos lá, levanta a mãozinha aí. Vai lá no relações, né? Reações, e ali você tem a mãozinha, clica na mãozinha e indica que você quer perguntar. Alguém mais? Alguma dúvida? Se quiser, escreve no chat também. Escreve aí que eu respondo aqui. Quanto tempo, mais ou menos, para o senhor dar para cada atendimento? Tá. O atendimento geralmente é 1 hora. 50 minutos é a base, né? Às vezes estende até 1 hora, mas 50 minutos, geralmente. Ok? Alguém mais tem pergunta? Ok, está aberto ainda, você pode ainda colocar lá, erguer a mãozinha para fazer sua pergunta, mas deixa eu colocar aqui alguns pontos que são importantes, certo? Para a aula de amanhã. Ok? Então amanhã vai ser a nossa Masterclass. Eu nem vi ainda quantas pessoas tem lá. Eu preciso ver para ver a questão de vagas, mas eu vou deixar isso no grupo. Amanhã eu coloco isso no grupo, ok? Então, se você não trouxe alguém ainda, coloca lá, chama esse pessoal, tá bom? E amanhã é a nossa Masterclass. E por que é a aula? Eu diria o seguinte, né? Todas as aulas são importantes. Essa tem uma importância muito grande, porque você vai ver por que amanhã. Porque eu chamei de Masterclass. Porque é como você se tornar um agente de transformação. Certo? Então tem tudo a ver. Então aqui amanhã é aquela coisa, como você desenvolver
o seu ministério do aconselhamento. Então vai ser muito importante essa aula. E amanhã eu estou fazendo um novo sorteio. Amanhã eu vou fazer um sorteio também de um produto, certo? Surpresa. É um produto mais valioso ainda, tá? E você, para participar, você vai lá, deixa eu ver se eu abro aqui o meu Instagram, não sei se eu consigo passar aqui, mas você vai lá. Eu não sei se... Aqui, Instagram não, cadê aqui, cadê? Não, aqui tá o meu WhatsApp, não é o WhatsApp que eu quero. Deixa eu voltar aqui. Não, eu não vou conseguir aqui. Teria que abrir no Instagram, mas tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Primeiro, acho que eu venho aqui, eu venho para o Instagram. Aí eu vou ver se eu abro já no vídeo. A inspirar. Deixa eu ver agora se eu consigo. Vamos ver se eu consigo agora. Ó, então, vocês estão vendo a minha tela? Consegue ver? Quem tá vendo, levanta a mão aí para mim, por favor. Ok. Ó, esse vídeo aqui, ó. Pessoas para fazer a diferença. Gostaria de desenvolver o seu dom e potencialidades para ajudar as pessoas a alcançarem a excelência? Eu estarei realizando uma masterclass sobre como tornar-se um agente de transformação. Estarei ao vivo no dia 25 de janeiro, às 20 horas, pelo Zoom. Nesta masterclass, você vai aprender como desenvolver os 3 pilares que regem a vida de um agente de transformação e receberá ferramentas que lhe ajudarão nesse processo. Então, se você deseja ser um agente de transformação, toque abaixo e saiba mais, garanta a sua vaga. Eu espero você. Ok. Aí você vai nesse vídeo, ok? E você vai então colocar a hashtag, a mesma hashtag agente de transformação. Eu vou colocar depois no vídeo. Você vai encaminhar para pelo menos 2 pessoas. Vocês viram o seguinte, né? A Carol é esperta, ela coloca lá para 300 pessoas. Entendeu? Então, se você colocou para 2, aí você tem 2 chances, né? Se você colocou para 50, você tem 50 chances, ok? Então tá aqui, ó, a Raquel acabou de colocar, e no Rio, sobre o Masterclass, colocar a hashtag agente de transformação, e também tem um detalhe, se você colocar lá errado, ele não seleciona você, entendeu? Ó, ele só vai selecionar você se você colocar esse asterisco aqui, né, que é o asterisco, não, o jogo da velha, né, que é o hashtag agente de transformação. Aí você encaminha para primeiro 2 pessoas, certo? E aí já está concorrendo para amanhã. Ok, pessoal? Muito bem. Então, amanhã será a nossa Masterclass. E agora, para a gente encerrar, eu gostaria que você colocasse aí, numa palavra, numa frase, o que esta aula representou para você. O que você está levando dessa aula? Escreve aí no chat aqui, eu te acompanhar. Cadê? Deixa eu abrir o chat aqui. Vanessa, eu observo em mim um pouco de dificuldade de parafrasear quando percebo estou julgando. Então, a gente pode conversar depois, Vanessa, sobre isso. Você está no MDM, vai fazer parte do MDM, que lá nós vamos trabalhar bem melhor isso aqui, certo? Mas eu posso dar umas dicas sim.
Ah, já fiz exercício na escola, legal. Muito bom, maravilhoso. Olha aqui. Muito bem. Quanto tempo mais ou menos? Tá. O acolhimento está interligado a algum departamento específico na igreja? Olha, algumas igrejas, elas têm um departamento, sim, mas infelizmente muitas igrejas não têm. Então, você pode ser a partir de você. Você pode sugerir, inclusive, certo? Assim, de fazer isso, de começar a trabalhar com com o aconselhamento e com o acolhimento. E no Rio, tá, ok. Tá, então vamos lá. O que a Carola representou para você? Carolina, transformação. Rosana, esclarecimento. Cabral Filho, mais experiência para lidar com pessoas. O Renilton, muito edificante, aprendendo muito. Eliane, sabedoria e esclarecimento. Laiana, muita segurança e tranquilidade para realizar atendimento. Que bom, Laiana. João Barbosa, aprendizado para trabalhar com pessoas. Muito bem, pessoal. Então, que vocês tenham uma boa noite de sono e a Laiana e a Eliane, que tenham um bom dia, né? Que o dia está começando aí, quinta-feira, começando aí para elas no Japão. Que Deus abençoe a todos vocês. A Dilsa, queria falar, Dilsa? Dilsa. Só um minutinho, pessoal. A Raquel, libera aí o microfone da Dilsa. Pode clicar, Dilsa, tá aberto aí. Cadê você? Oi. Oi, professor. Sim, boa noite a todos. Boa noite. Pode falar. Uma pergunta. Sim. Se você, ao aconselhar uma pessoa e essa pessoa querer grudar em você, ficar sempre ligando, sempre perguntando, sempre querendo que você dê um resultado, como se sai dessa situação? Então, limites. Você precisa colocar para a pessoa o seguinte, né, que assim, você não é responsável para resolver o problema dela, você está ali para auxiliá-la. Então você vai colocar, por exemplo, se você não pode atender, você vai dizer, olha, infelizmente não vou poder te atender agora. Por exemplo, eu tenho um paciente nos Estados Unidos e por ele ligava todos os dias, o horário que ele quisesse, e eu tinha que estar disponível, e ele ficava bravo quando eu não conseguia atender. Eu cheguei então para ele e tive que dizer para ele que eu tinha uma vida, que eu tinha meus compromissos. Eu digo, olha, eu não posso em qualquer momento chegar e te atender. Tá, mas para chegar nesse nível de dizer isso, realmente é porque houve uma série de abusos, certo? Mas você não precisa chegar e dizer para a pessoa, olha, eu não vou te atender. Não, você só pode dizer assim, olha, depois eu te respondo, agora eu não estou podendo e tal. Dá uma saídazinha assim para ela não se chatear, mas você não pode alimentar, senão você torna essa pessoa dependente de você. Ok? Porque eu já vivi em situação assim, mas o Espírito Santo tomou a frente. É que a pessoa acha que você é responsável, entendeu? Ela transferiu para você a responsabilidade do problema dela. Ok, gente? Beijo no coração de vocês e até amanhã, se Deus assim permitir. Ok? Tchau, tchau.